aprendi do jeito mais difícil, é que portas fechadas também são milagres. Portas fechadas também são milagres. Irmão, olha para mim, porque eu estou falando para uma geração que tem enfrentado nos últimos dias algumas portas fechadas. Mas eu quero te lembrar que é melhor uma porta fechada por Deus do que uma porta que não foi aberta por Ele. Vou falar mais uma vez. É melhor uma porta que foi fechada por Deus do que uma porta que não foi aberta por Ele. Então Deus fecha portas. Olha que interessante, no próprio jardim Deus fechou uma porta quando o homem pecou. A Bíblia diz que depois que o homem caiu, ele foi retirado do jardim. Olha para mim, irmão, pega essa chave. Ele foi retirado do jardim. Deus colocou então um anjo, um sentinela na entrada do jardim com uma espada em chamas. E a gente pode achar que isso é punição, mas na verdade isso também é cuidado, porque o homem tinha acabado de pecar. Então se ele entrasse no jardim e comesse da árvore da vida eterna, ele ficaria eternamente na condição de pecador. Deus está poupando o homem de experimentar da vida eterna até que o homem pudesse experimentar da redenção. Então quando Jesus vem, Ele primeiro redime a criação e depois dá acesso à vida eterna, porque agora eternamente você é santo, inculpável, livre de qualquer condenação. Você percebe que uma porta fechada no jardim é melhor do que uma porta aberta no inferno. Uma porta fechada por Deus é melhor do que qualquer porta que não foi aberta por Ele. Irmão, vamos ser sinceros, quantas portas a gente forçou ou entrou sem perguntar e lá na frente a gente se arrependeu por ter entrado? Quantos relacionamentos a gente não perguntou para Deus porque a gente achava que era demais e lá na frente a gente está pedindo para Deus abençoar algo que Deus nunca pediu para a gente viver? Quantas coisas a gente está pedindo para Deus abençoar e Deus na verdade quer que morra? Tem relacionamentos que trazem morte para você, relacionamentos tóxicos, pensamentos, palavras. Tem situações, ambientes que Deus está pedindo, filho, sai daí. Você está dizendo, Deus abençoa, prospera. Ele está dizendo, não, você não está entendendo. Não é o que eu tenho para você, irmão. É melhor viver Deus retirando algo para acrescentar algo do que a gente tentar se agarrar àquilo que nunca foi Deus quem deu. Você está comigo? Diga amém. Quando a gente aceitou Jesus na minha família, os meus pais se converteram primeiro. Eu tinha 17 anos, eu vim de férias da faculdade e para mim foi a pior notícia que eu recebi quando eu fiquei sabendo que meus pais tinham virado evangélicos, porque eu não gostava de evangélicos, eu não gostava de igreja evangélica, eu não gostava de pastores evangélicos. E eu não sei o que é pior, se é hoje eu virar um pastor ou você está sentado aqui para me ouvir, mas esse é o Deus que a gente serve. Ele confunde os que pensam que são. Aí meus pais me deram essa notícia, a gente se converteu. Eu falei, poxa pai, vocês viraram crente? Não filho, mas é incrível, está mudando a nossa história. Eu falei, paizão, eu amo vocês, eu vou continuar amando vocês, mas cara, para mim não dá. Se alguém me perguntasse meus pais, qual a religião dos meus pais, eu vou ter que dizer que meus pais são crentes. Era nesse nível o meu nível de bloqueio. E aí meus pais me chamaram para passar uns dias na casa deles. Quando eu estava de férias da faculdade, eu morava em outro lugar. E aí quando eu cheguei lá, meu pai falou, filhão, tem um pastor que vai vir visitar a gente, eu queria que você só desse um abraço nele. Eu falei, pai, olha só, você virar evangélico tudo bem, mas trazer pastor para dentro de casa já é demais. Ele falou, filho, é bem rápido, é 5 minutinhos. Eu falei, tá bom paizão, eu tô na tua casa, você que manda, mas eu não vou nem me arrumar. Ele falou, tá bom. Eu falei, não vou nem tomar banho. Tá bom. Não vou nem botar perfume, nada. Tá bom, fica do jeito que você tá. Eu falei, então tá bom. Aí daqui a pouco entra o pastor. Eu brinco que ele era muito feio, ele parecia o pinguim do Batman de terno. Ele entrou, eu falei, tudo bom, pastor? Aí depois entrou a esposa dele, eu falei, tudo bom, esposa do pastor? Depois entraram as filhas dele, eu falei, uou. Deixa eu ver o que esse homem tem para falar. Senta aqui, fica à vontade. Você quer uma Nutella, água com gás? Não? Ok. Quando eles saíram lá de casa, eu falei com a minha mãe, eu falei, mãe, eu gostei da conversa, eu gostei da... Interessante a fé deles. Inclusive eu queria conhecer um pouco mais da fé deles. Se você conseguiu o MSN da filha do pastor, seria incrível para ela me ajudar nessa jornada. E a gente conversou por dias pelo MSN. E foi a relação mais pura que eu tive, porque ela tinha algo que eu nunca tinha visto em uma menina. Ela tinha pureza e aquilo para mim era novo. E aí um dia ela falou, Dé, eu tô saindo, eu tô indo pro culto. Eu falei, eu não sei por que eu tô falando isso aqui. Tem anos que eu não falo sobre isso, mas vai fazer sentido para alguém, amém? E aí eu falei, não sai não, vamos conversar. Ela falou, não, o culto para mim é
É prioridade. Eu falei, tá bom, onde é que vai ser o culto? Ela falou, vai ser em São Gonçalo. E eu lembro que eu só tinha ido uma vez nessa cidade. Tem alguém de São Gonçalo aqui? Não? Pode levantar, não tem vergonha não, irmão, tá tudo certo. Você tá em família. Não tem ninguém de São Gonçalo aqui, não é possível. Eu já preguei em, sei lá, irmão, em Connecticut, em outros lugares. Eu falei, tem alguém de São Gonçalo? Sempre tem alguém de São Gonçalo. Não? Amém. Lá no final vai ter alguém que vai me procurar e falar, pastor, eu sou de São Gonçalo. Tô brincando, mas é sério. E aí, a única vez que eu tenho ido para São Gonçalo foi para jogar handball, a gente competia. E o meu professor reuniu todo o time e falou, vocês estão entrando em São Gonçalo, não coloca a cabeça para fora, não fala com ninguém, vocês estão em São Gonçalo. E aquilo ecoou na minha mente, São Gonçalo, São Gonçalo, São Gonçalo. E agora a menina que eu estou gostando é evangélica da Assembleia de Deus de São Gonçalo. Eu falei, ou Deus está muito nisso, ou esse negócio não vai terminar bem. E aí eu lembro que eu entrei a primeira vez, irmão, numa igreja evangélica. Eu vi pessoas falando outras línguas, aquelas irmãs de saia do coque. Eu falei, mano, que loucura isso aqui, cara. A gente falando coisas que eu não entendia. Na entrada o obreiro falou, paz do Senhor, varão. Eu falei, tudo bom, irmão? Você veio adorar a Deus? Eu falei, eu vim falar com a filha do pastor, mas se vier no pacote tá tudo bem. Eu lembro que eu sentei, gente, diante de Deus, que foi exatamente assim. Eu lembro que eu sentei e daqui a pouco o único lugar que tinha disponível, o cara do meu lado levantou, do outro lado levantou, a pessoa da frente levantou e eu levantei também. Aí eles abriram um livro. Eu falei, irmão, eu não recebi esse livro. Ele falou, mas você é do coral? Eu falei, coral? Do nada os caras começam a cantar. Eu sentei no meio do coral da Assembleia de Deus, no meu primeiro culto. Eu lembro que eu saí de lá e eu falei, cara, quer saber? Eu gostei. Eu acho que eu vou voltar semana que vem. E eu voltei na semana seguinte, na outra e na outra. Eu comecei a chegar às 6 horas da manhã nos cultos de domingo. Eu participava da consagração, do culto de intercessão, do culto das senhoras, do culto de adolescentes. E em dezembro vai fazer 14 anos que eu sou casado com a filha do pastor. 3 filhos. E olha onde é que eu estou. Me tornei pastor evangélico, plantador de igreja. Por que eu estou falando isso tudo? Eu nem sei, mas vai fazer sentido para alguém. Porque no momento em que eu vi portas naturais se fechando, eu vi portas sobrenaturais se abrindo. No momento em que eu vi que eu estava perdendo o controle da minha história, na verdade a minha história estava entrando no controle de Deus. No momento que eu vi que os meus planos estavam sendo frustrados, eu comecei a ver os planos sendo desenhados pelas próprias mãos de Deus. Irmão, deixa eu liberar algo sobre você. Existem portas que Deus fecha para que os nossos olhos se abram. E é melhor perder o controle com Deus do que ter o controle sem Ele. Tudo bem, você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve. Também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você, então já aproveita.
clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu!